Olá, eu sou o professor Vini, dando sequência aqui à nossa resolução de questões da prova da UFSC 2019, a prova amarela, ok? Lembrando que é importante tu ter a questão aí, acompanhar a resolução dela com ela aí no teu celular, ou ela impressa, como eu prefiro, por exemplo, ainda o papel. Então, a questão que nós vamos resolver, ela fala sobre os processos e projetos da construção das identidades ou da identidade nacional brasileira. É correto afirmar que, ok? Essa questão, então, tu vai resolver ela da seguinte maneira. Olha só. A primeira alternativa, a questão 01, né? Ela está trazendo para ti aí a seguinte reflexão. Durante o período regencial, 31 a 40 de 1800, revoltas como a Sabinada, na Bahia, a Cabanagem, no Pará, e a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, está tudo certo, os dados até agora, eram mobilizadas por sentimentos de patriotismo. Então, patriotismo, mas em busca de um Brasil unificado. E aí tu já vai se ligar na questão aqui, ó, tá errado. Por que ela tá errada? Porque se tu não souber muita coisa sobre Sabinada ou sobre Cabanagem, pensa aí na Guerra dos Farrapos. Se tu é aí da região sul, tu mais ou menos deve saber o que foi a Guerra dos Farrapos. É um movimento que iniciou aqui no Rio Grande do Sul, teve a proclamação da República Piratini ou República Rio-Grandense, depois foi a Santa Catarina, República Juliana ou República Catarinense. Qual é o sentimento principal deles? É de emancipação, é de libertação, é de criação de uma nova república. São dois novos países que nascem no Brasil. Então a ideia aqui é justamente o contrário. Não é a unificação nacional e também eles não estão imbuídos aí de um sentimento patriótico nacional, construção da identidade nacional. Então isso também não teria como estar correto. Ok? Então, 02, que nos fala esse item 02? Apesar da multiplicidade de línguas e de costumes, a chegada da família real ao Brasil em 1808 possibilitou a união em torno do território de uma identidade única. Veja bem, a ideia de identidade única. Vamos lá, vamos para 2019. Hoje, tu considera que o Brasil, um país do tamanho continental, possui uma única identidade? A gente pode ter elementos que nos unem, mas talvez a gente não tenha conseguido ainda, 200 e tantos anos depois, essa identidade única. Então aqui que a gente está com um problema nessa questão. Depois ela continua, fator muito importante para a consolidação do movimento de independência de 1822. Ou seja, essa identidade única, ela ajudou no processo de independência lá de 1822? A resposta é não, porque não é esse sentimento de pertencer a uma única nação, com únicos costumes, com uma identidade patriótica nacional que vai levar à independência. Tu sabe que a independência é um projeto político que vai ser organizado pelas elites brasileiras em parceria com Dom Pedro I. Então, essa questão aqui também não está correta. Aí a gente tem o 04. A questão 04 diz assim: na década de 1920, obras como Abaporu, da Tarsila do Amaral, tornaram-se símbolo do movimento modernista brasileiro. Perfeito, lembra da Semana da Arte Moderna, 1922, lembra que ela é uma comemoração, ela inicia pelo menos dessa comemoração do centenário da independência. Você sabe que a independência é 7 de setembro de 1822, para botar 100 anos depois, 1922. Símbolo do movimento modernista brasileiro por sua tentativa de combinar particularidades nacionais com tendências mundiais. É verdade, tu lembra aí do movimento antropofágico dessa Semana da Arte Moderna, que tu vai lembrar que a ideia deles é deglutir a cultura mundial, mas criar uma nova cultura brasileira, uma cultura associada então a essa arte moderna. Depois ela segue com a ideia de herança cultural e impulso da modernização. Veja, aqui me interessa fazer um comentáriozinho contigo, essa alternativa está certa.
Tu precisa associar que essa Semana da Arte Moderna vai acontecer em São Paulo. E São Paulo, na década de 1910, 1914, sobretudo, começa um processo de industrialização no Brasil. É um processo que é motivado pela Primeira Guerra Mundial. Então nós vamos ter um impulso que vai ocorrer de modernização, sobretudo na cidade de São Paulo. Nós vamos ter muita gente habitando São Paulo. São Paulo passa a ser a primeira grande metrópole brasileira, então ela tem um modus operandi cosmopolita, urbanista, e por isso que essa questão então vai estar certa. Depois nós vamos ter a alternativa 08. Em Santa Catarina, nos anos 1980, o contestado foi objeto de projeção, adotado como um dos símbolos do que seria a catarinidade. Isso é um pouco mais difícil, talvez essa alternativa aí dificultou a vida de todo mundo. Mas a ideia é a seguinte, eu vou te explicar uma coisa que tem a ver, essa alternativa está certa também, tem a ver com nacionalismo, sentimento de nacionalismo versus sentimento de regionalismo. Qual que é a ideia? A ideia é aqui tu usar um princípio, uma lógica relativamente simples. Quando que as pessoas se imbuem de um sentimento nacional maior? Quando que elas amam o Brasil, idolatram o Brasil, está tudo certo com o Brasil? Quando o projeto Brasil vai bem, ou seja, quando a economia nacional vai bem, a política nacional está bem, está tudo certo com relação ao Brasil, a gente tem conquistas esportivas, a gente tem alguma conquista importante do nível social, sei lá, tudo certo com o nacionalismo, regionalismo enfraquece, ou seja, aqueles sentimentos que aqui no Sul são muito presentes, de separatismo e tal, isso aí perde espaço. Agora, quando a gente tem crise econômica, a gente vai associar anos 80, crises e mais crise, inflação, hiperinflação, fim da ditadura militar, governo Sarney, muitos problemas econômicos. O que acontece? Crescimento do sentimento regionalista. Vamos se separar, o Sul é o meu país, Pampa Gaúcho, essas coisas todas crescem. Se tu observar, hoje nós temos uma tendência nisso, porque o projeto nacional está fracassando, então é comum aqui no sul do Brasil, também associado com aquilo que a gente falou antes, da República Rio-Grandense, da República Catarinense, então isso aí tem uma ligação histórica com esse sentimento aqui no sul do Brasil, ok? Depois nós temos a questão 16, diz assim, já nos anos iniciais da República, símbolos patrióticos foram criados, como o hino nacional. Veja que aqui não faz uma referência a nenhum autor e a nenhum hino. Então aqui já tem um problema, porque o hino nacional brasileiro ele vai ser criado ainda lá na época do Império, a gente tinha um hino nacional. Se ele estivesse referindo ao hino nacional atual, o hino nacional brasileiro foi criado em 1909, até 1922 o Joaquim Osório Duque Estrada aperfeiçoa, faz pequenos ajustes no hino. Então o hino nacional não foi criado necessariamente bem no começo da República, ele é anterior. E se tu pensar no hino que nós usamos ainda hoje, ele ainda é feito num período um pouco posterior. Mas se tu não souber nada disso, não tenho noção, professor, não sei. Tá. Como é que tu pode pensar? Rapidamente teve forte aceitação da população diante dos novos sentimentos nacionalistas projetados. Teve forte aceitação. Hino nacional brasileiro. Já cantou o hino nacional? Tenta cantar ele inteiro aí para ver. O hino nacional brasileiro talvez seja um dos hinos mais difíceis do mundo de saber ele de cor, sem errar algumas partes. E saber cantar ainda é uma coisa, saber o que significa margens plácidas, não é qualquer cidadão brasileiro que consegue fazer essa análise. Então, a gente aqui vai ter um problema, ele não vai ter uma forte aceitação popular. É diferente da Marseillaise, por exemplo, que é uma canção de marcha de soldados na Revolução Francesa, é uma canção popular, então aí tem uma outra facilidade de absorção e de entendimento daquilo como pertencendo a si mesmo, não algo feito por um poeta, por um músico elitista que cria palavras difíceis de se entender, certo? Depois, então isso aí vai estar errado, tá? 16 está errado.
a gente chega a 32. E a 32 vai estar certo. Criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB, 1838, tinha por objetivo, é verdade, isso aí foi criado mesmo, tinha por objetivo a instituição New York se dedicasse a pensar o Brasil como uma nação. Tá perfeito, fazia parte então desse projeto de construir uma identidade nacional associada com a brasilidade, porque no século XIX a gente ainda tem um problema, que é o Brasil se tornar independente com a liderança de português, do Dom Pedro I, associado à família real portuguesa. Então essa criação desse Instituto Histórico Geográfico Brasileiro tem essa missão. Tá bom? Então aí a resposta, a soma total fica 44 e a gente resolve essa questão também. Certo? Espero que tenha gostado aí, vai acompanhando que eu vou corrigir as outras também. Um grande abraço!